O bicho tá pegando no Flamengo e isso pode ser bom ou ruim pro Grêmio. Começando mais um conteúdo com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição do vídeo. Amanhã tem decisão, amanhã tem o jogo do ano pro Grêmio, né? Que pena, cara. É só o que eu consigo pensar. Que pena esse jogo de ida, que pena que tomamos 2-0 e aquele banho de bola. Que pena. 1-0 para eles. Acho que o cenário agora seria um pouco diferente, né? A empolgação seria outra, a expectativa seria outra. Mas se trata do esporte chamado futebol, se trata de Grêmio, se trata de Copas, mata-mata, então o pulso ainda pulsa. E como eu acho que o Grêmio tem que encarar esse jogo, como eu acho que essas notícias que vêm lá do Flamengo, essa turbulência pela qual vive o rubro-negro, né? Como eu acho que tudo isso impacta e como o Grêmio tem que ser inteligente para usar todos esses elementos. É o seguinte, começando pelo Flamengo, tá? O Flamengo não ganha alguns jogos, né? Incluindo aí derrota para Cuiabá por 3-0, eliminação na Libertadores para o Olímpia do Paraguai, quase perdeu em casa para o São Paulo com aquele pênaltizinho Mandrake no finalzinho do jogo, acabaram empatando e o clima quente internamente lá, né? Agora a notícia de hoje é que o Gerson teria dado um soco no nariz do Varela e até fraturado o nariz do seu colega. E estão dizendo que o Gerson se classificou para pegar na próxima fase o preparador físico lá do Sampaoli. O bicho tá pegando, né, cara? O bicho tá pegando, é soco para lá, soco para cá. O clima com o próprio Sampaoli parece não ser dos melhores. Mas uma coisa que eu notei, que até eu acho que é uma boa notícia, tá? Uma coisa que eu notei quando o Flamengo faz o gol contra o São Paulo, nesse pênaltizinho Mandrake aí no final do jogo, o próprio Pedro, né, que é um dos pivôs das últimas confusões ali com o preparador físico e tal, e etc. E com o próprio Sampaoli, né, porque a treta começa de uma insatisfação do Pedro por não estar sendo usado e etc. O Pedro faz o gol, né, ele e os companheiros comemoram bastante, ele até de uma forma um pouco efusiva, eu diria. E eles reclamam muito pelo pênalti, eles estão querendo um empate ali de alguma forma. O que isso para mim mostrou, talvez? Que não é corpo mole para derrubar o Sampaoli. Porque depois dessas tretas com o Pedro ali e tal, se falou muito, né? Ah, isso aí tá na cara, querem derrubar o técnico, querem derrubar o técnico. Se o cara quer derrubar o técnico, ele não tá aos 40 e todos do segundo tempo cercando o árbitro pedindo um pênalti. Aí o próprio pivô da confusão bate o pênalti, converte, poderia chutar para fora, tranquilamente, fingir que errou. Ele converte o pênalti, comemora com certa contundência ali, com certa ênfase, digamos assim. Então, cara, a boa notícia é que parece que eles estão querendo mesmo. E estão jogando bosta nenhuma. Porque se fosse um corpo mole apenas, esse corpo mole poderia ser pausado na quarta-feira. Tipo, tá, gente, beleza, a gente tá aqui de má vontade porque a gente não tá suportando o Sampaoli, mas seguinte, meu, nós estamos a 90 minutos da final da Copa do Brasil, vamos voltar a jogar bem contra o Grêmio e depois a gente, sei lá, conversa de novo. Mas não, cara, aparentemente não há um corpo mole deliberado. Aparentemente o Flamengo não tá jogando bosta nenhuma mesmo. Isso é uma ótima notícia. Porque se for isso, não tá no controle deles retomar o bom futebol automaticamente na quarta, amanhã. Né? Então, começa por aí, tá? Falando da parte de futebol mesmo do Flamengo. A parte do clima, né, das brigas e tal, na verdade, eu acho que é um combo, né? Não tem como separar muitas coisas. O clima do Flamengo tá um pouco tá um pouco desenhado pelas brigas, pelos ânimos à flor da pele ali, por talvez pessoas que não se dão ali umas com as outras, né? Talvez tenha rusgas ali, Pedro, Sampaoli, Gerson, Varela, nem se fala, e talvez quando um briga com o outro, talvez esse um e esse outro tenham os seus chegados que automaticamente podem ficar meio
assim com os outros, né, por tabela e tal. Então, isso somado a nenhuma vitória nos últimos jogos, cara, é um ambiente conturbado. E isso, inegavelmente, é bom pro Grêmio. Mas aí eu vou entrar na parte do Grêmio agora, onde o Grêmio precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Primeiro, óbvio que esse clima ruim é bom pro Grêmio, mas tem só um asterisco que eu faço, que é o seguinte: às vezes, eu não sei exatamente o quão ruim é esse clima. Às vezes, realmente, os caras brigaram porque futebol é assim mesmo. Quem já jogou bola na vida minimamente sabe que às vezes o clima esquenta, os caras brigam de trocar soco, né, de ter que separar os caras e daqui a pouco sai, acaba o jogo, pedem desculpa, poxa, tava de cabeça quente, vão sair juntos para tomar um chopp, tá tudo certo. Então a gente não pode se fiar tanto que o clima tá a coisa mais horrível do mundo, porque a gente não sabe. A gente não sabe também a competitividade dos caras, a ambição dos caras, quanto eles querem ganhar, quanto eles a gana por ganhar que os caras podem ter se sobrepõe a eventuais briguinhas e egos e climinha ruim, né? Daqui a pouco os caras vão justamente usar o jogo contra o Grêmio para dar a volta por cima, né? Se é um grupo com brios, com alguns objetivos claros traçados e né, anseios e tal, cara, numa dessa eles vão entrar até com sangue no... Em vez de entrar abatidos, como muita gente imagina, os caras estão devastados, um clima bosta, vão entrar com cabisbaixos. Daqui a pouco os caras entram, é a oportunidade que o futebol nos dá quarta e domingo para dar a volta por cima. Essa é uma de ouro, em que a gente já tem uma vantagem, vamos lá para cima do Grêmio e tal. Então, assim, muito cuidado, não vamos pensar que os caras estão cambaleando, porque eles podem estar muito pelo contrário, com forças redobradas depois de toda essa turbulência. Então, esse é a primeira advertência aqui que eu faria ao Grêmio, né? E a segunda, cara, daí não é nenhuma advertência, mas daí é uma opinião minha de como o Grêmio tem que encarar esse jogo. Assim, o Grêmio tinha que fazer uma força-tarefa pensando nesse jogo. O Grêmio tinha que estar concentrado lá no Rio de Janeiro. O Grêmio tinha que ter voltado para o Rio junto no mesmo avião do Fluminense e ter ficado lá. E isso aqui é uma força de expressão, né? Não estou dizendo que o Grêmio tinha que ter feito isso literalmente, mas assim, é respirar esse jogo, né? Eu até vi o Léo Oliveira, eu discordo um pouco, eu acho que já entra naquela pegação de pé pro Renato, o Renato peida, meu Deus, Renato peidou, Renato não peida, meu Deus, Renato parece que não tem intimidade com o grupo, nem peidar ele peida na frente dos caras, sabe? Tudo que o Renato faz ou deixa de fazer enfim, é uma crítica, é uma análise mais dura, assim, eu tenho essa sensação, tá? Eu critico muito o Renato que eventualmente, mas tem vezes que, cara, sai totalmente do tom, sabe? E o Léo Oliveira criticou a postura do Renato na coletiva de sábado, de domingo agora, um pouco moderado e tranquilo, ele deveria estar botando fogo na torcida e tal. Cara, por quê, primeiramente? O jogo nem é em casa, o jogo nem é na arena. Vai botar fogo nos cariocas que moram no Rio, nos gremistas que moram no Rio, que estão ouvindo a gaúcha naquele momento, sabe? Então, tipo assim, cara, tu sabe o que o Renato tá fazendo no vestiário, nos treinamentos? Botar fogo é ali, não é na coletiva para responder a pergunta sobre o jogo do Fluminense, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, ali eu achei que o Léo Oliveira se perdeu, falou umas coisas sem pé nem cabeça e fez uma crítica descabida ao Renato. Porém, passado o domingo, passado o jogo com o Fluminense, sim, esse é o clima, cara. Tem que estar incendiando, não é só o Renato. O Guerra tem que estar incendiando, o Brum, os líderes do time, né, os jogadores mesmo. E, cara, é o jogo, é a oportunidade, vamos lá, é para carimbar a vaga na final. Se passar, tem final, é final. E eu acho que, sinceramente, o jogo mais difícil do Hexa seria esse do Maracanã. Não que se a gente passar nós já ganhamos com certeza, longe disso, né? Quem vier do outro lado não vai ser fácil, mas eu acho que é muito mais factível do que pegar esse Flamengo aí com esse elenco mais recheado, sabe? O Grêmio pega o Corinthians, pega o São Paulo, cara, as chances são muito boas, é muito tangível, sabe? Então tem que botar até isso na balança, botar na cabeça da galera, incendiar, e fazer um jogo de exceção. E se o Renato quiser aprontar alguma coisa de exceção também nesse jogo, é isso, cara. Seja uma escalação, seja uma movimentação diferenciada, uma tática inusitada, né? Um amigo meu falou,
começar com o Soares na reserva, pegar eles de surpresa, botar o João Pedro lá na frente, um cara que é grande também, tem saúde, daqui a pouco a gente faz 1-0 e entra o Soares para apavorar os caras. Pode ser, cara, sabe? Tirar um coelho da cartola. Mas principalmente a postura do Grêmio, do time, dos jogadores, tem que ser muito distinta do que foi aqui na Arena. Tem que ser. Tem que ser assim, ó, cara, é o jogo da vida, é o jogo do imponderável, fazer um gol cedo, os caras em crise, daqui a pouco o Maracanã já se assusta, já começa um burburinho ali, uma vaia talvez até, né? Então, essa tem que ser a cabeça, cara. Esse tem que ser o pensamento. E essas notícias de briga no Flamengo e clima conturbado não tem que servir para acomodar o Grêmio. Opa, eu acho que tá um pouquinho mais fácil para nós. Não, cara, tem que servir para tipo assim, meu, se vocês estavam ligeiramente acomodados achando que era meio impossível, agora, seguinte, foca a tua vida aqui, porque os caras lá estão se matando. Os caras lá estão tão louquinhos para deixar cair essa vaga na final no nosso colo. É para entrar comendo na grama, cara. Enquanto eles se dão soco, a gente se dá passe, a gente se dá assistência, a gente se dá abraço depois de gol. É esse o pensamento, é essa a loucura que a gente tem que entrar num turbilhão na cabeça desses caras para botar na cabeça deles que a final é amanhã, é quarta-feira, é no Maracanã. A final do Grêmio é essa. E tá 2-0 pros caras. Tá 2-0 pros caras. Então, assim, eu sinceramente, tomara que eu esteja totalmente errado e cale minha boca e no final do ano eu esteja aqui comemorando o Brasileirão, o título do Brasileirão ou algo do tipo. Mas na minha cabeça não tem mais chance, acabou, é do Botafogo. É muito ponto para tirar e de um time que tá bem, sabe? Que não vai derrapar tudo isso que alguns sonham. Não vai. Mesmo que o Grêmio vá bem, o Botafogo teria que ir muito mal. Então, assim, acabou. E tem ainda Palmeiras, Flamengo e não sei mais quem ali no bolo também, com elencos que tem mais fôlego, né? Elencos mais recheados e tal. Então o Brasileirão, para mim, é loucura pensar em título. G4 não, G4 a gente tá na briga e tem que seguir focado nela. Mas título, cara, se tem uma chance esse ano, é a Copa do Brasil. É muito difícil virar esse placar lá no Rio, muito. Mas é mais factível do que buscar o Botafogo ou buscar esse Brasileirão. É muito mais factível. É um jogo. É abrir o placar aos 15 do primeiro tempo e tá 1-0, bola ao centro e vamos pra loucura. Vamos pra dentro deles. A gente tem time para isso. A gente tem time para isso. E alguns adversários aí mais fracos que o Grêmio já mostraram que dá para bater o Flamengo. Né? Alguns times aí com elenco pior que o nosso conseguiram bater neste mesmo Flamengo, no Maracanã ou fora do Rio de Janeiro. Sabe? Então, assim, o Grêmio tem que estar com uma postura muito distinta do que estava aqui na Arena, porque eu tô cada vez mais convencido de que não foi o Flamengo que melhorou e se recuperou contra o Grêmio. Eu falei isso na época, agora depois daquele jogo ficou ainda mais claro, né? Não foi o Flamengo o Flamengo se reencontrou e tal, não. Foi o Grêmio que foi patético naquele jogo. Assim como foi contra o Vasco, assim como foi em outros jogos. Contra o Fluminense já deu mais um sinal de vida. Opa, talvez o Grêmio tá respirando, sabe? Se o Grêmio se reencontrar com um Grêmio de várias jornadas desse primeiro semestre de 2023, cara, dá para sonhar, dá para fazer o crime e dá para ser histórico. É entrar com esse pensamento, com sangue no olho, não ter bola perdida, marcação sob pressão e vamos até o fim, porque enquanto o juiz não apitar o final do jogo, o pulso ainda pulsa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.